Ai, porque eu não sou criativo. Para ser social media, eu preciso ser criativo e eu não sou criativo, eu não vou conseguir ser social media. Já te adianto que tudo isso está errado e eu vou falar nesse vídeo sobre criatividade e como desenvolver isso para ser um social media. Eu sou a Carol Abella, social media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para ser um social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve no canal porque tem muito conteúdo aqui. Primeira coisa, tu precisa sim usar a criatividade no teu trabalho como social media, mas tu não precisa nascer criativo. Criatividade a gente aprende, a gente estuda, a gente treina. Então não coloca isso como uma objeção, como uma limitação para ti não ser social media. E eu vou te falar uma coisa que eu vivi na prática. Quanto mais tu estuda sobre um assunto, quanto mais tu te puxa, quanto mais tu treina sobre esse assunto, mais fácil vai ficar para ti produzir conteúdo. Então, vou dar um exemplo da minha prática, certo? Eu tinha um cliente que era uma empresa de advocacia e eles atendiam diversos nichos diferentes do direito. E aí, a nossa empresa era quem produzia conteúdo, sugeria temas para esses advogados para gravarem vídeos, a gente fazia os roteiros dos vídeos, enfim, a gente tinha que pensar em tudo. E como ser criativo no nicho de advocacia, como criar conteúdo que chame a atenção das pessoas para o nicho de advocacia. No início, gente, era super difícil. Eu tive que entender muita coisa sobre o nicho de advocacia para poder atender esse cliente. Então, eu estudava muito, eu lia muito sobre isso, aquelas palavras que eu não entendia, eu pesquisava, eu tentava entender a fundo o conteúdo para que ficasse mais fácil de eu produzir conteúdo para isso. E aí, depois de um tempo de tanto estudar, de tanto me puxar e produzir conteúdo para o cliente de advocacia, acabou se tornando bem mais fácil eu ter ideias de conteúdo, eu fazer pesquisas e criar conteúdo para esse cliente. Então, no início vai ser sempre mais difícil para tudo na vida, e aí depois, se tu focar, estudar e ir atrás daquilo, tu vai conseguir. Tanto que virou um dos clientes mais fáceis para nós, porque a gente já tirava de letra, já entendia ali o que precisava saber para produzir conteúdo para esse cliente, já tinha novas ideias, começou a viver esse universo também. Então, não te apavora, estuda, porque vai dar certo, tu vai viver aquilo e vai te tornando mais criativo. Porque na verdade é tudo uma técnica e não necessariamente tu ter uma inspiração divina quando tu acorda para produzir conteúdo para o cliente. Isso geralmente não funciona muito. Outro ponto bem importante que para mim era bem difícil no início, tá? Tu precisa ter momentos de pausa, tu precisa ter momentos com a mente livre, que tu não pensa em nada, momentos de descanso, de lazer. Tudo isso ajuda a oxigenar a tua mente para que tu possa ser criativo, para que tu possa produzir conteúdo. Então não adianta tu ficar trabalhando, forçando a mente, chegando na exaustão, porque não vai dar certo. Tu precisa de momentos fazendo nada, momentos dessa mente livre, para que tu consiga produzir conteúdo, tá? E o que são esses momentos, assim? Pensa em algum esporte que tu gosta de fazer, que te livra a mente, algum hobby, alguma coisa que tu goste de fazer, que libere a mente. Pode ser assistir uma série, um filme, passear no shopping, ir na praia. Precisa encontrar esses teus momentos. E agora eu vou ensinar vocês uma técnica que ajuda muito na criatividade, que eu aprendi com o livro O Caminho do Artista. Esse livro aqui, ele fala muito sobre criatividade, sobre isso que eu tô falando com vocês, de despertar a mente, despertar o potencial criativo e romper bloqueios, tá? É muito bom, é considerado a Bíblia da criatividade. Eu recomendo muito, se tu tá inseguro com essa questão de criatividade, tu poder ler esse livro, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse livro pra vocês. E aí, o que ele fala nesse livro que eu achei bem importante, que eu testei e fez sentido pra mim, tá? Ele fala sobre escrever as páginas diárias. Então, assim, no livro fala para te escrever 3 páginas todos os dias, quando tu acorda, assim, e só escrever o que vem na tua mente, tá? Eu confesso para vocês que eu achei um pouco difícil escrever exatamente 3 páginas todos os dias, mas ele fala que tu tem que te forçar a escrever. E ainda eu não consegui, não cheguei nesse ponto, tá? No início eu consegui escrever 3, mas eu não consegui manter isso. O que eu faço ao invés disso, tá? Quando eu sinto que a minha mente está cheia, que tem muita coisa na minha cabeça, que eu estou pensando muitas coisas, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu pego a minha agenda e aí eu escrevo nela o que está na minha cabeça. Então, às vezes são coisas pessoais, às vezes são coisas do trabalho, às vezes eu simplesmente anoto uma lista de tarefas que está na minha cabeça e não está ali no meu ClickUp.
E aí, isso ajuda a liberar um pouco a mente, tu ficar mais calmo, mais tranquilo para poder produzir, para poder criar. Porque na maioria das vezes, quando a gente não consegue ser criativo, é porque a gente está se sentindo pressionado, sobrecarregado, cheio de coisa para fazer. E o papel, gente, ele serve justamente para isso, para a gente liberar nossa mente, não precisar ficar guardando tudo aqui e ter espaço para a gente pensar em outras coisas. Então, escreva aquilo que está na tua mente. E outra coisa que ela fala nesse livro é algo que eu falei para vocês aqui agora, que é ter, ela chama de encontro com um artista, tá? Então, que é fazer toda semana alguma coisa que tu gosta para alimentar o teu artista interior. Então, fazer um passeio na natureza, se divertir, pintar, fazer algo que tu gosta muito e que alimente esse teu artista interior, tá? Tudo isso vai te ajudar a construir essa criatividade. E quando a gente pratica esses hobbies, quando a gente faz essas coisas que liberam a nossa mente, isso nos ajuda muito a ter conexões com a gente, conexões com novas ideias, ajuda a liberar a nossa mente. Então eu sugiro muito que tu inclua essas duas coisas na tua rotina, ter esse encontro com o artista e ter esses momentos de escrita, de escrever o que tá na tua mente, escrever o que tá ali. Só bota a caneta no papel e escreve. Isso é algo que eu falo muito no meu curso Social Media em 15 dias. O link tá aqui abaixo para vocês conhecerem. A gente tem um dia que a gente fala só sobre hábitos, só sobre organização e produtividade, que além da criatividade são pontos essenciais para o social media. Então não deixa de conhecer. E o último ponto sobre criatividade é estudar. Se tu já assiste meus vídeos aqui no canal, tu sabe que eu sempre falo isso. Mas estudar e ter o conhecimento nos ajuda a ter mais segurança, ter mais embasamento e nos ajuda a ser mais livres. Então, se a gente tem a segurança daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está escrevendo, a gente vai conseguir criar e ter novas ideias. E, gente, criatividade não necessariamente precisa ser inventar roda, fazer algo super mirabolante. Mas se tu estuda, tu tem boas referências, tu sabe o que dá certo, o que não dá, qual caminho seguir, tudo isso vai te ajudar nessa questão de criatividade e não vai te impedir de produzir conteúdo, não vai te impedir de ser um bom social media, tá? Então faça essas coisas que eu falei nesse vídeo, assista quantas vezes forem necessárias para que tu possa te sentir mais seguro e tirar isso da cabeça que tu precisa ser super criativo para ser um social media ou para produzir conteúdo. Aproveite para ir lá no meu Instagram, @belacarol, e me mandando um direct social media vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends. E ali a gente troca bastante ideia, eu respondo várias caixinhas de perguntas e acaba sendo também uma forma para te estudar. Te espero lá e também no Social Media em 15 dias.